a gente teve uma partida de duas equipes que talvez sejam as duas melhores equipes da competição num recorte mais longo. Assim, eu falo de qualidade do Caxias, não dá para se descartar. Se a gente pegar um recorte e olhar só para a pontuação, não dá para descartar um Guarani também, que apesar que em bola jogada não estaria nesse grupo. Foi um jogo de equipes que gostam de jogar. Quando a gente fez aqui o pré-jogo, eu até citei que a média do São Bernardo de posse de bola era 59% da população, no campeonato, de média. Então, assim, é um time que gosta de ter o controle do jogo, é um time que joga cadenciado, que tentava sair realmente com a bola no pé, um time que chutava bastante de fora da área. Isso sempre foi uma característica deles, até porque tem jogadores que pegam muito bem na bola. Tem o João Paulo, tem o Dudu Miraíma também, que bate bem, o Foguinho bate bem na bola, além de pontas que estavam na reserva, jogou titular nesse jogo, mas geralmente é reserva, como o Vitor Andrade. Então, assim, tinha jogadores ali de uma potência no chute, e a gente foi para um jogo que esse domínio da partida, que esse controle do jogo ia ser disputado. O São Bernardo não ia ter 59% de posse de bola ao natural, porque o Náutico também tem posse de bola. O Náutico também gosta de jogar com essa bola no chão. Então, logo no começo do confronto, já dava para perceber que ia ser um jogo de disputa. Um jogo que cada posse, que cada tempo com a bola ia ser valorizado. E eu acho que isso aconteceu na partida. O São Bernardo teve um bom começo de jogo, justamente nisso de chute de fora da área. O Náutico erra um passe, né? Ali o Ellerson erra um passe, Igor Pereira escorrega, e ali já sai um lance de perigo para o São Bernardo. O Foguinho chuta de fora, o Ellerson faz uma boa defesa que gera um escanteio, e desse escanteio também surge uma finalização do São Bernardo. Então, assim, logo em 5 minutos, você já tinha duas finalizações ali perigosas do São Bernardo, na cabeçada mesmo. Considerável, né, aqueles 6, 7 primeiros minutos, né? Assim, eu percebi uma coisa até, João, que isso aconteceu contra o São Bernardo, aconteceu contra o Londrina também. O Náutico, ele demanda coisa de 10 a 15 minutos para meio que acordar, que na verdade não é nem, acho que esse termo seria até de certa maneira injusto, mas é de esperar a equipe fazer a leitura daquele cenário, e a partir do momento que o Náutico faz a leitura disso, começa a mudar talvez um pouco o posicionamento, jogando de acordo com a maneira do adversário. Eu sei que o Náutico tem imposição, né? Tem a sua forma de jogar, mas quando a gente fala de ter uma marcação-pressão, né, de ter uma linha alta, de dificultar as ações do adversário, ele vai fazendo esse diagnóstico naqueles 15 primeiros minutos e depois começa a tomar conta das ações do jogo, né? Exatamente. E aí, Renato, nesse caso específico, eu acho que foi muito de situação do jogo, assim, porque o Náutico estava com a bola, tinha a posse, eu acho que o Náutico já ia começar ali um controle do jogo e nem conseguiu, porque teve um passe errado, um escorrego ali de Igor Pereira, e já foi assim, com 1 minuto de jogo já tinha duas chances, 1 minuto não, uns 4 minutos de jogo já tinham 2 chances para o São Bernardo, então meio que o jogo não tinha nem começado direito. Não deu nem tempo de nada, assim, errei um passe, levei um chute e uma cabeçada. E aí, a partir daí, obviamente, isso poderia ter mudado completamente o curso do jogo, né? Você vê ali uma falha, talvez por ritmo. O Ellerson é um cara que não vem jogando, apesar que eu acho que o passe foi arriscado. A gente tem aqui o lance, o passe dele foi arriscado sim, mas talvez o escorregão de Igor Pereira tenha sido mais providencial do que propriamente o passe, sabe? Então, teve esse lance. E a partir daí, a gente viu um domínio absoluto do Náutico. Absoluto do Náutico. O São Bernardo não conseguia cobrar tiro de meta. O São Bernardo chutava e a bola voltava para essa finalização do Náutico de novo. O Náutico ganhava a segunda bola todas, né? Todas. Intervalo ali entre 25 e 40 do primeiro tempo, não é isso? É mais do que isso, Atos. Esse intervalo depois dessa blitz do São Bernardo no começo do jogo, a partir dali, até o final do primeiro tempo, até os 40 do primeiro tempo, foi o Náutico, velho.
o São Bernardo não conseguia jogar. Não conseguia jogar. E é algo, João, é algo que eu achei muito orgânico, sabe? Não parecia ser uma coisa assim forçada. Eita, não, o Náutico estava ali num ápice físico que não estava dando chance. Não, era uma coisa meio que posicional, que o São Bernardo ele não conseguia reagir àquilo. A segunda bola sempre era do Náutico, sempre tinha 4, 5 jogadores. Quando o jogador do São Bernardo conseguia pegar a segunda bola, ele não sabia o que fazer. Só a presença dos jogadores do Náutico, às vezes, sem estar naquela pressão ativa, sabe, João? Às vezes, sem estar na pressão ativa, o jogador ficava meio apavorado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele se via cercado por muitas camisas brancas e acabava tomando uma decisão errada e o Náutico recuperando a bola novamente. E a gente tá falando, Atos, de um time que joga no chão, tá? O São Bernardo, eles jogam no chão, eles passaram da chutão e a partir do momento que eles passam da chutão, eles têm menos, menos assertividade ainda. E aí essa segunda bola, o João Mastro antecipava muito, o Arnaldo antecipando muito, o Marco Antônio, assim, num nível absurdo. E assim, os caras não conseguiram jogar. Lembre-se de uma coisa, João. E lembre-se de uma coisa que você mesmo disse no domingo. A gente não está falando de um jogo entre Anápolis e Náutico, entre Figueirense e Náutico, é entre o São Bernardo contra o Náutico. São Bernardo, time que passou, acho que todo o campeonato praticamente dentro do G8, jogando futebol muito consistente, e ainda assim essa equipe foi acuada pelo Náutico. Então, assim, a gente não está falando de começo de competição, não, tá? Onde os times estão se ajustando. A gente está falando, pelo contrário, da reta final da primeira fase, onde as equipes elas já estão meio que mostrando o que é que elas vão ser no quadrangular. Sabe? E aí, Renato, assim, obviamente, porque a gente fala, tem muita gente que gosta de levar muito ao pé da letra, né? O São Bernardo não conseguiu jogar. E por que chutou? Assim, a gente tinha um adversário, como o Renato acabou de citar, forte. E esse adversário, às vezes, ganhava essa disputa no meio de campo, uma vez ou outra, e ali tem qualidade. Conseguiam subir no contra-ataque, tiveram 2 lances ali com o Felipe Azevedo, muitos lances de impedimento, com um mérito absurdo da defesa do Náutico, que eu queria preparar até um material para a gente falar só sobre os impedimentos que o Náutico faz, porque é um controle de linha muito bem feito, ali tem método, ali tem dinâmica, tem referência, é muito interessante, inclusive. Então, assim, o Náutico fazia isso, o São Bernardo, às vezes, vez ou outra, conseguia sair, mas isso veio empilhando chances para o Náutico, que eu acho que aproveitou pouco. Eu acho que o Náutico precisava ter criado um volume de finalização no gol maior do que criou. E aí acho que tem vários fatores para isso. Um deles é uma partida fraca de Hélio Borges, um exemplo. Porque Hélio Borges é um cara que, querendo ou não, finaliza bastante. A gente saiu do jogo do Anápolis com o Hélio Borges com muitas finalizações. Então, eu acho que isso... Eu tive uma impressão no jogo, e de novo, eu não peso tanto nisso não, sabe? Porque eu sei que o jogo não era decisivo, eu sei que o jogador já conseguiu colaborar em outras oportunidades, então eu tiro peso. Mas só para, na verdade, uma análise do que aconteceu no jogo. Eu tive a impressão, eu vou ser sincero com o pessoal aqui, eu não assisti os 20 primeiros minutos, tá? Eu tive um probleminha, demorei para chegar em casa, eu não vi os 20 primeiros minutos. Quando eu comecei a assistir, foi no momento que o Náutico estava completamente dominante, João. Então, eu fiquei com essa impressão. Minha primeira impressão foi essa. E apesar de eu ter visto relatos de que Hélio Borges estava errando no início, desses 20 minutos que eu não assisti, eu acho que eu peguei um período. Não é que ele errou. Ele não acertou nada, meu amigo. Assim, é até difícil você conseguir acumular tantas jogadas erradas como o período que eu vi. Aí eu te pergunto, teve algo nos 20 minutos que ele conseguiu acertar? Porque o que eu vi no restante do primeiro tempo, ele errou 100% das jogadas. Assim, tem algumas puxadas de contra-ataque, alguns jogadas que ele participa que ele acerta também, não tem como errar tudo. Mas, assim, foi uma partida fraca, foi uma partida muito abaixo de Hélio. E eu fico tranquilo com isso, tá?
Eu não acho que isso vai se estender para os próximos jogos. Eu acho que foi uma coisa contextual. Agora, faz parte do que você está falando. Eu também eu tiro peso. Por exemplo, eu nem me irritei com as jogadas erradas dele. Olha que foi algumas toscas. Teve um lance de calcanhar para ninguém, assim, foi muito tosco. Mas eu nem me irritei porque, para mim, o jogo perdeu um pouco assim do peso natural pelas condições que os times chegaram. Agora, eu acho que vale muito a pena a gente trazer para análise aqui, para poder colocar no contexto, porque isso vai prejudicar a parte ofensiva, por exemplo, que eu acho que o Náutico jogou bem na parte ofensiva, do que você está citando, né? De uma falta de uma chegada a mais, uma finalização a mais, uma pressão a mais. O ponto de Hélio Borges abaixo é que vai explicar isso aí, né? Explica bastante, assim, porque se a gente parar para olhar o jogo, assim, o Náutico, o São Bernardo, ele tentava muito sair com direção ao meio-campo esquerdo dele. Então, sempre dali do lado direito do Náutico. Eram muitas jogadas, até quando era chutão, algo do tipo, ou quando a jogada se desenvolvia, eles tentavam achar aquele lugar do campo que, nesse primeiro tempo, era onde ficava o Dudu Miraíma. Dudu que jogou aqui no Náutico em 2023. E ali estava um domínio absoluto do Náutico. E o Náutico conseguia chegar a partir daquele campo. Arnaldo adiantando muito, avançando bastante. O São Bernardo ele joga num 4-1, 4-1. E ali o volante, ele tem uma área muito grande para percorrer. E aí acabava que ele não conseguia fazer uma cobertura, às vezes, do lado direito. Então, o Náutico se via muitas vezes contra apenas o lateral e um zagueiro. E o Arnaldo subindo, o Patrick Alain aparecendo, o Marco Antônio atacando. E o Náutico conseguia tirar proveito daquilo e talvez ali com um ponta que tivesse um pouco mais de participação, a gente ia ter vantagem mais ainda nisso. Isso é tão verdade que o Felipe Azevedo era o ponta que jogava ali, né? E o Felipe Azevedo sempre foi conhecido por talvez ser o atacante que mais marca do que ataca. Só que ele perdeu. Ele não marca mais. Ele não voltava. Ele voltava numa lentidão absurda. E isso ajudava mais ainda a fortalecer o jogo do Náutico por aquele lado. Nelson Batista, quando era do Sport, 2014, ali, 15, era apaixonado por Felipe Azevedo, porque era um jogador de muita marcação. Nossa, velho. O ponto que os técnicos amam, né? Ele fazia isso. Só que nesse jogo, assim... Que foi revelado pela Chapecoense. Revelado não, assim. Teve destaque na Chapecoense, jogou no Sport também, jogou no ABC, qual é o nome dele? Caramba. Porra. Arts é muito bom nisso. Ele pega duas informações, tá ligado? Jogou no Sport ABC. É tipo aquelas brincadeiras de rios, de TikTok, que o cara cita 4 times e você acertar o jogador. Pô, apareceu no Chapecoense, jogou no Sport, na Série A, tava no ABC, foi especulado pelo Náutico. Já Renato? Não. Porra, caramba. Ponta. Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin. Exatamente, Paulinho Mocelin. Ele, a turma gosta dele porque ele ajuda na marcação. Jorge Henrique, né? Porra, quem inventou isso no futebol foi Jorge Henrique. Então, não o Jorge Henrique da última passagem do Náutico, tá? O Jorge Henrique no Corinthians, ele que inventou o ponta que acompanha o lateral. Mas Jorge Henrique, ele era um outro patamar, velho. Sim, veja só. Ele resolvia. É porque Jorge Henrique resolvia tanto lá na frente que ele passou a ter. Ele não tinha mais o que fazer. O Corinthians foi campeão mundial jogando com o Jorge Henrique fazendo essa função, pô. E aí, isso é tão verdade que no segundo tempo ele troca o Felipe Azevedo de posição, tá? Felipe Azevedo vai para outro lado. E aí o Vitor Andrade vai, e isso resolve um dos problemas de São Bernardo, que o Vitor Andrade marca um pouquinho mais, já acompanhou mais alguns lances, isso acabou até dando uma dificultada mais no jogo do Náutico. Então, esse vácuo ali que o Felipe Azevedo deixava, e, meu Deus, como eu queria que todas as finalizações dos times fossem feitas por Felipe Azevedo. Porque, assim, ele teve umas 3 chances ali, e é incrível como não é o forte do garoto, assim. Não vai. E aí, o Náutico tinha esse domínio,
E o São Bernardo, quando chegava, era no contra-ataque. Não tinha bola que o São Bernardo tocava e atraía o jogador do Náutico. E talvez esse fosse o meu maior medo. O meu maior medo para um jogo com o São Bernardo, que é um time da ponta da tabela, fora de casa, é que o Náutico chegue lá, suba a pressão e ele saia com facilidade. Cara, assim, eu ia estar com mais medo do que eu tô. Porque assim, o quadrangular tá mexendo com a minha cabeça já. Mas se o Náutico... Tu tá com medo, João? Meu irmão, fala disso não, por favor. Eu tô... São 1 mês e meio aí de maluquice, velho. Você não sabe nem se é medo, se é ansiedade. É ansiedade, é tudo misturado. Pode seguir, João. Foi bom que a gente parou na análise, deu intervalo, né? Foi no fim do primeiro tempo. O intervalo falamos sobre as possibilidades, agora volta para o segundo tempo. Que aí foi um jogo completamente equilibrado, tá? Tudo que eu falei do domínio do primeiro tempo, eu acho que muda um pouco para o segundo, porque foi bem laicar. Um jogo de muita disputa, como eu falei, a alteração de Vitor Andrade com o Felipe Azevedo, e depois, logo aos 61, o Felipe Azevedo sai para Echaporã entrar. Já muda bastante o time do São Bernardo. O Náutico começou a tentar concentrar muito a saída por Carlinhos. Carlinhos tem muita tentativa de passe, sempre o jogo por ali. João Mastro deu uma insegurança um pouquinho também na saída de bola. Igor Pereira não estava tão bem. E aí o Náutico começou a dar oportunidades a mais para o São Bernardo, que tinha adiantado um pouquinho suas linhas, tinha conseguido começar a fazer um tipo maior de pressão. E aí saiu o gol daí, né? O gol saiu de um erro de Carlinhos no começo. Tem um contra-ataque, Carlinhos recupera a bola. Aí tem o passe de Carlinhos numa fogueira, Marco Antônio tentando fazer um passe de letra. Depois, João Mastro, que tem que ser colocado também na conta, negligenciando completamente um bloqueio que dava para ser feito. O Ellerson, então, são uma sequência de erros de erros individuais que dá para dizer que foi um erro coletivo do Náutico para sair o gol do São Bernardo. E a partir dali também volta o jogo ser do Náutico. Então, foi esse laicar, depois o Náutico empata, e depois que o Náutico empata, acaba o jogo, basicamente, assim. Muita jogada fortuita para um lado, para o outro, uma puxada de contra-ataque ali, outra puxada de contra-ataque aqui, nada muito relevante na partida. Então, por isso, Renato, eu acho que o Náutico foi melhor que o São Bernardo. Nessa partida eu dividi bastante, eu vi gente falando em queda de rendimento, em coisas desse tipo, e eu discordo, tá? Eu acho que o Náutico foi jogar fora contra uma das melhores equipes da competição e jogou melhor. No conjunto do tempo, jogou melhor que o São Bernardo. E aí a gente pode ir para os números. Depois de 50 minutos de preâmbulo, a gente vai para o que tem no slide aí, né? O São Bernardo teve 1,09 de XG contra 1,41 do Náutico. E aí muita gente perguntou sobre, e o XG do gol de Marco Antônio? Aquilo foi um XG muito alto. E, para minha surpresa também, eu não vou mentir para vocês que eu achei normal, o XG do gol de Marco Antônio foi 0,44. Ou seja, 44% dos chutes dali se tornam um gol. E aí você pensa, como é que pode um gol tão fácil ter tido um XG tão baixo? O que eu pensei. É a única justificativa que eu pensei. Chutes dali, geralmente tem um goleiro na frente. E ali, como estava tão perto... Está no par do rebate. Como está tão perto, talvez não tenha uma estatística tão grande de gols ali. Então, foi 0. Livre, né? Não é normal ter o gol livre. E aí, foi 0,44. E se a gente pegar uma coincidência, o gol do São Bernardo também foi assim. O gol do São Bernardo também foi um gol livre. E aí, foi também um XG de 0,41. E aí, eu acho que dá para fazer uma relação entre os dois gols dessa maneira, até porque o gol do São Bernardo, o Ellerson poderia ter pego. Obviamente seria um milagre, absurdo e tal. Mas quando você visualiza o goleiro na posição, você já aceita um pouquinho ter tido um índice de gol esperado a menos.
Eu tenho impressão, assim, não só nesse lance do gol, tá? Mas eu tenho impressão que o Ederson joga muito adiantado, velho. Eu acho que ele tá um passo ali à frente, sabe? Um passo à frente que faz diferença, pô. Eu acho que ele tenta compensar a altura com isso. Não tem um problema. Eu também acho ele um goleiro baixo. E goleiro baixo sem experiência, aí que complica mesmo. E aí a gente vai para os números, né? A posse de bola, 41% para o São Bernardo contra 59% do Náutico. Então, o São Bernardo, que tem 59% de bola, perdeu o controle do jogo. O controle das ações, a maior troca de passes foi do Náutico. E aí a gente viu o Náutico com uma porcentagem muito superior de posse. 17 finalizações do São Bernardo contra 15 do Náutico. 6 foram em direção ao gol do São Bernardo contra 3 do Náutico. 7 foram próximos ao gol do São Bernardo contra 8 próximos ao gol do Náutico. E você fala, pô, João, tu falasse que o Náutico teve domínio e o São Bernardo chutou 17 vezes. Mas, pô, calma. 11 das 17 finalizações do São Bernardo foram de fora da área. 8 de fora da área do Náutico. E aí você pega de dentro da área, o Náutico tem um número maior de finalizações de dentro da área do que o São Bernardo. 7 para o Náutico, 6 para o São Bernardo. Então, o Náutico conseguiu levar a bola ali para a área para ter uma finalização de uma forma melhor que o São Bernardo. O São Bernardo não teve tantas chances assim dentro da área do Náutico, né? E aí você pega também o número de faltas, o jogo não muito faltoso, né? 14 contra o do São Bernardo, 16 do Náutico. Um número extremamente relevante, que fala muito sobre a defesa do Náutico. 10 impedimentos para o São Bernardo, 2 apenas para o Náutico, e esses 10 impedimentos poderia ter um número maior, porque tiveram erros do juiz, tiveram lances que estava impedido e o lance seguiu. Até uma chance de gol no primeiro tempo do São Bernardo, que o Ellison tenta encaixar, a bola escapa um pouquinho e ele pega, aquele lance está impedido. E esse lance, ele fala muito sobre como o Náutico controla a sua linha. O Náutico tem uma referência de um homem que salta pressão, às vezes. Os zagueiros estão sempre mais prestando atenção no meu companheiro, na linha que ele está, do que prestando atenção em quem está rompendo. Meu irmão, se o atacante rompeu, eu não preciso todas as vezes seguir atrás dele. Ele está impedido, não tem jogo se ele estiver na minha frente. Então eu não preciso acompanhar ele sempre. E o Náutico faz isso muito bem. O Náutico tem essas decisões de deixar o time em impedimento, tanto o João Mastro quanto o Carlinhos, em jogadas às vezes muito inteligentes, com um passe atrás, segurando sempre o momento que ele vai recuar. Eu achei muito interessante nesse jogo. Tem outros jogos também, contra o Guarani, o Náutico foi muito bom nisso, mas nesse jogo, esse número de 10 impedimentos me fez até trazer a estatística para falar um pouco sobre isso. A gente vai ver no vídeo também. O Náutico segue batendo o recorde de PPDA. Infelizmente, nesse modelo que a gente tem aí do slide, a gente só consegue trazer números inteiros. Mas o PPDA do Náutico, que marca a pressão, né, a pressão que o Náutico fez, a quantidade de passes que o São Bernardo consegue trocar num determinado espaço de campo defensivo ali, dividido pelas ações defensivas que o Náutico tem. Então, é um índice que mede a pressão do outro time. O Náutico teve um PPDA geral de 4,67. Então, assim, um número baixíssimo. E aí, até esqueci de atualizar o número, o São Bernardo teve um PPDA de 11, 10,48, basicamente. Ô, João, eu sei que sempre tem que tentar explicar, né, novamente o que é PPDA, quase toda live, mas eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender se tu for mais direto assim, dizer, olha, esse PPDA aqui, que eu já expliquei em várias lives, mas quanto maior o número, melhor, quanto menor o número, pior. Quanto menor o número, mais pressão. Veja, nem eu aí estava atento a isso. Eu tento explicar. Uma hora vai, porque assim, eu explico diferente a cada live. Então, assim, mas o reforço de dizer quanto menor, melhor, é mais importante, eu acho. Pro Náutico é isso. Quanto menor esse número, mais pressão o Náutico fez ao adversário. Então, mede basicamente isso. E aí o Náutico cada vez mais vem baixando esse número, assim, tá bizarro já. Eu quero saber até onde o Náutico vai chegar.
o Náutico jogando fora de casa, um número desse é muito alto, velho. Assim, muito alto de pressão, né, que o Náutico faz. Então, é um número muito bom. E aí a gente vai para, mais uma vez, os passes. O São Bernardo, que costuma dar mais de 400 passes, chega às vezes a 500 passes dentro de casa, teve 355 contra 432 do Náutico. Então, o Náutico impôs ao São Bernardo jogar sem a bola. Isso aí, você pensa, número de passe nem sempre significa coisa boa. Você pode ficar trocando passe ali. Tem até uma entrevista de Leonardo Jardim no Cruzeiro, que engraçado até a entrevista dele, que ele fala, meu irmão, eu quero posse para quê? Aí eu deixo meu zagueiro tocando bola. Lá ele fica tocando a bola um para o outro, e pronto, tem posse de bola. E aí, mudou o quê? E eu tive uma finalização no jogo. Eu prefiro muito mais fazer um gol e deixar os outros tocando a bola na defesa. Pode ficar tocando a bola aí. E aí, mas o Náutico não foi assim. O Náutico teve troca de passe no último terço. O Náutico chegou ao último terço. O Náutico chegou à área. Então, assim, é um número expressivo quando a gente leva em consideração o contexto. Você nunca vai me ver chegar aqui e falar, o Náutico trocou mais passes, então foi melhor. No começo do ano, a gente trocava passe pra caramba, mano. Com o Marquinhos Santos na defesa, e o zagueiro tocava para um, tocava para outro, da forma mais lenta possível. E a gente não era um bom time. Então, passe por si só não quer dizer muita coisa, mas passe alinhado ao contexto, a gente tem um número bom. E aí, assim, eu acho que os números reforçam um pouco o que a gente falou, de um jogo de domínio do Náutico, de um jogo que o Náutico conseguiu exercer pressão, de um jogo que o Náutico não precisou mudar o seu estilo de jogo. Pelo contrário, quem mudou um pouco o estilo do jogo foi o São Bernardo. O São Bernardo precisou jogar um pouco mais no contra-ataque. O São Bernardo precisou dar um passinho atrás, muitas vezes. O São Bernardo, que não costuma tanto marcar uma pressão, precisou sair um pouco de trás, às vezes até estabanado. E isso me preocupa um pouco, porque foi o suficiente para o Náutico ter uma dificuldadezinha na saída de bola. Mas, assim, dá para tirar coisas boas desse jogo. Eu não me preocupo nem um pouco com o empate. Eu acho um bom resultado fora de casa. Assim, em São Bernardo é um bom resultado. O contexto do jogo eu achei bom. Acho que deu para a gente testar ali no final até. Então, bom jogo do Náutico contra uma das melhores equipes da competição também. E acho que isso deixa a gente confiante que dá para pegar qualquer time tranquilo. Assim. Tranquilo que eu falo, assim, que a gente não vai ter uma surpresa muito grande nesse sentido. Até porque o Náutico ele tá sendo o alfa dos jogos, né? Ele impõe o seu ritmo, né? Ele não... Sabe aquela coisa que o treinador às vezes fala, eu tenho que me adaptar ao adversário e tal. Beleza, isso é uma condição de time que não tá tão maturado. Aí você não tem o que fazer, você tem que se adaptar ao adversário. Ou então, quando na competição tem uma discrepância técnica muito grande, como na Série A, por exemplo, tem. Não dá para jogar contra o Flamengo no Maracanã tentando impor o seu jogo. Mesmo que esse seu jogo esteja muito bem maturado. Por exemplo, o Mirassol. O Mirassol tem seu estilo de jogo, mas se o estilo de jogo do Mirassol não for o melhor para poder jogar contra o Flamengo, ele vai ter que mudar, porque o Flamengo, nesse caso, é o alfa da história contra quase todos os times. Né? Ele vai impor como ele joga e não vai abrir mão em momento nenhum disso, independente do adversário. Mas me diz uma coisa, João, antes de a gente ir para os vídeos, nesse jogo teve algum caso daqueles, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, de que durante a partida, ou até na análise que a gente fez aqui, depois do jogo, tu tivesse uma impressão que o jogador foi bem ou que o jogador foi mal, e tu reverteu essa opinião depois de ter visto com mais detalhes? Não. Nessa não. Nessa aí eu acho que o jogo se apresentou muito, muito tranquilo nessa análise, porque assim, para mim, jogadores que foram mal, tá? Hélio Borges e Igor Pereira, e eu acho que a gente citou isso aqui. Jogadores que foram bem, um Vinícius que jogou muita bola, um Igor Fernandes que foi bem, João Mastro em boa parte do tempo, Arnaldo talvez seja um que a gente tenha tirado um pouquinho o peso, talvez Marco Antônio tenha jogado mais, mas assim, nada de, a gente disse que Vinícius jogou muito e quando eu fui ver, não.
nenhuma discrepância dessa. Talvez eu teria colocado uma estrelinha a mais para alguns jogadores, tipo um Henderson da vida. Mas nada que me fez trocar de opinião. Me diz uma coisa. Obviamente, eu não fiz o trabalho que você fez de rever os lances, mas, na verdade, eu tentando retomar as memórias que eu tive do jogo. Eu fiquei com a impressão que eu tenha avaliado com uma boa vontade demais Arnaldo. Por quê? E aí eu quero que você me ajude a entender se isso teve muita participação dele ou, na verdade, que foi a leitura que eu fiz depois da partida, que foi aquele 20% com menos intensidade de parte da defesa e muito por causa do Igor Pereira que gerou essas oportunidades. Porque eu senti que nesse jogo, inclusive, teve alguém que fez um comentário desse, dizendo que Arnaldo tá bem e tal, não sei o quê, mas toma muito bola nas costas. Acho que foi o Ferreira. O Ferreira postou aqui. E eu concordo com o Ferreira nesse jogo. Eu vou discordar se ele estiver falando de outros jogos. Porque em outros jogos eu não vi isso acontecendo. Mas nesse jogo eu vi Arnaldo tomar alguma bola nas costas. A bola passou muito entre ele e o zagueiro ali do lado direito, no corredor entre os dois. E esse jogador entrou dentro da área muitas vezes com o Arnaldo já vendido no lance. Tu viu isso? Coloca o peso no próprio Arnaldo, no zagueiro, no volante, ou foi todo o contexto da defesa que diminuiu um pouco a intensidade? Eu entendo de onde vem, porque realmente o São Bernardo concentrou jogadas ali. E eu acho que é mais por isso. O São Bernardo, do primeiro tempo, só tentou jogar por ali, pô. Eles jogavam todas as bolas para o lado direito do Náutico. O Arnaldo ele tinha um campo livre ali para adiantar, então ele subiu bastante. E eu acho que faltou um pouco mais de cobertura. Eu acho que do Igor Pereira, eu acho que se fosse. E o do Marco Antônio um pouquinho também. Mas se fosse num jogo de condição normal para Igor Pereira, eu acho que a gente não veria tanto isso. Mas eu acho que aquele lado direito do Náutico para subir se mostrou tanto, se deu tanta oportunidade que o Náutico talvez tenha dado uma empolgada, sabe? O Náutico subiu bastante e acabou sendo o contra-ataque ali do São Bernardo sempre mirar aquele lado, mas eu vi como natural isso. Eu acho que o Náutico conseguiu neutralizar alguns lances bem, com a volta de Marco Antônio, com o Igor Pereira, com o próprio Arnaldo recompondo. Eu não acho que tenha sido uma partida ruim nesse sentido, não. Eu acho que foi muito volume também do adversário. É foda, assim, a gente não tem um contra-ataque que o São Bernardo tentou jogar do outro lado. Não tem. Talvez o próprio Hélio Borges não sendo assertivo do lado dele. Tem um lance com esse. Com o meu mesmo corredor, talvez tenha dado uma frequência maior com que obviamente, se a bola tá com o Hélio Borges, Arnaldo vai tentar dar um suporte. Ele não vai ficar lá atrás na defesa. Ele vai tentar chegar para poder participar do lance, para poder estar perto. Então, se a frequência de bolas perdidas por o Hélio Borges aumentou nesse jogo, e por seu mesmo corredor, talvez o São Bernardo conseguiu pegar o Arnaldo, por exemplo, em movimento inverso, né? Arnaldo tentando dar um suporte para o Hélio perde a bola e ele vai ter mais dificuldade para poder conseguir recompor isso numa taxa maior. Digamos que ele, nos últimos jogos, ele estava conseguindo fazer isso bem, mas nesse jogo, pela falta de assertividade do Hélio, tenha aumentado a taxa com que isso aconteceu e ter dado essa impressão de sempre ele estar atrás da jogada. Porque também a gente tem que, tipo, pelo menos eu, quando eu olho o lance assim, eu gostei da partida ofensiva de Arnaldo. Achei que ele chegou muito. Automaticamente, se ele chegou muito, eu tenho que dar um desconto para alguns lances que vão ser ali pelo lado direito, tá ligado? Porque não tem como ele fazer os dois. Não, tudo bem, mas João, por isso que a gente está aqui tentando discutir a partida do Arnaldo no patamar de se ele foi bom ou se ele foi muito não bom. Não entendo. Assim, a gente não está nem botando como negativo. Por que eu digo isso? Porque essa produção ofensiva, eu já vi Arnaldo fazendo agora nos últimos jogos. E a parte defensiva não estava correndo, sabe? E dessa vez eu vi um volume assim, até exagerado
de bola ali entre as linhas, ou até com ele fora do lance. Eu acho que Igor Pereira contou muito. Igor Pereira não foi bem nesse jogo, não, tá? Foi aí a gente que talvez nos últimos 10 jogos a gente pudesse ter votado de Igor Pereira como melhor em campo tranquilamente, assim, não vi o jogo, Igor Pereira foi o melhor. Talvez desse para fazer isso. Nesse jogo não, nesse jogo foi mal, o juiz atrapalhou também, tá? O juiz deu um cartão amarelo para ele, ridículo, com 3 minutos de jogo, num lance que não é para cartão amarelo nunca, e aí já tira um pouquinho, o cara não quer ser expulso numa fase dessa do campeonato, e aí eu acho até que quando o Anderson entra, o Náutico consegue retomar ali um jogo melhor, que até é um contrassenso, né? O Anderson não marca muito e tal, tem uma melhor saída de bola, mas, enfim, não... Acho que o Igor pesou um pouquinho para essa saída, o Marco Antônio adiantando muito também. Eu acho que também foi contexto de jogo. Eu vou levar dessa forma. E aí, acho que a gente pode ir para o vídeo. Bora nessa. Vamos de vídeo. Detona aí, João. Vamos embora. Aqui já vai ser os 22 segundos de jogo, né? Que é onde surge a jogada que é uma defesa de Welleson e gera um escanteio para a ponta. A gente já vai ver aí Arnaldo, o Náutico tentando circular esse jogo, indo para Carlinhos. Essa bola vai entrar em Welleson e perceba, já vou pausar aqui, o Welleson, ele estava, assim, faz tempo que não joga, né? Então, não sei, estava com um estímulo muito grande e a gente vê ele tentar fazer um passe muito complicado. O passe entra em Igor Pereira, mas, assim, é difícil aqui, tá? A linha de passe com o jogador aqui... Vocês estão conseguindo ver o cursor, Renato? Dá para ver? Sim. Boa. Esse jogador aqui quase fechando a linha de passe, a bola muito perigosa. Ele teve a tentativa, o passe foi correto, mas o Igor Pereira escorregou ali e isso gera um belo chute ali de foguinho. O Welleson fez uma defesaça. Acho que essa defesa é mais difícil do que a do gol. E gerou escanteio, que também gerou outra defesa de Welleson. Essa aqui eu acho menos, e a gente viu ali o Igor Pereira também no lance, né? Se a gente prestar atenção aqui na cobrança de escanteio, a gente vai ver que o Igor Pereira, ele tá aqui, ó, nessa disputa aqui, numa marcação individual, com o cara que vai cabecear, e ele não vai conseguir nem subir para tentar atrapalhar ali e gera a defesa do São Bernardo. Então, assim, a gente viu 2 chegadas de São Bernardo, beleza. Uma foi no erro do Náutico, não tira o mérito do time, né? O Náutico errou, beleza, é culpa do Náutico. E um cabeceio, isso aí, esse lance durou bastante, assim. Foi esse o domínio do São Bernardo no primeiro tempo. Então, pouca coisa, né? E aí a gente já vê aos 5 o primeiro problemão ali para o São Bernardo, que era como cobrar um tiro de meta. O que é que eu faço aqui, meu Deus? Porque eles são acostumados a sair jogando com um zagueiro. Sairiam tocando no zagueiro ali lateralmente e tentariam trocar. Já no primeiro tiro de meta do São Bernardo, eles já tentam a alternativa ali, ó, já para o lado que eu falei, tentar buscar o Dudu Miraíma. O João Mastro já faz a antecipação e já gera um chute ali do Patrick Alain no João, espaço. Por gentileza, João. Vamos botar esse... Aqui, João. Oi. Vamos voltar esse lance aí, porque eu estou há 4 anos tentando falar isso para o torcedor do Náutico e tem muita gente que ainda não entendeu. Vamos voltar aí. Aí, aqui. O cara vai cobrar o escanteio para o jogador do São Bernardo. Quando chegar na dividida de bola, dá pausa. Pronto. Tenta voltar só um pouquinho. Na hora da chegada do zagueiro. Aqui. Não, antes. É no zagueiro do Náutico. Aqui agora eu pauso. Aqui, né? Gente, veja só. Vejam só. A bola estava no domínio do São Bernardo, tá? Olha onde o zagueiro do Náutico tá e foi efetivo. A gente não pode deixar de observar isso para depois, quando tomar uma bola, depois de uns 6 jogos,
que a linha do Náutico tá alta, dizer, olha aí, ó, essa linha alta aí, isso não dá certo. Você tá desconsiderando isso aí, velho. O Náutico impossibilitou a saída de bola, conseguiu recuperar a bola no que tem de melhor no futebol hoje em dia. Porque o Náutico pega a bola com a defesa do São Bernardo desarrumada, com um volume de jogadores decente. Cara, pode até não ter saído uma chance clara de gol, pode não ter saído gol. Mas não tem nada mais valioso no futebol do que essa retomada já no último terço. Se você não valorizar essa chegada do zagueiro, que além de anular uma ação do adversário, ainda gera o que tem de melhor em jogada ofensiva para a gente, quando você vê ele tomando uma bola nas costas, que esse Náutico é raro de acontecer, aí você vai supervalorizar. Aí você vai dizer assim, não tem como. Que foi mais ou menos o que aconteceu naquele fatídico jogo de 2001 na Ilha do Retiro, quando o Náutico estava com time misto. Tu lembra, né, Renato? Sim, que o Náutico tomou 3-0. Pirou porque Mikael saiu... Acho que não sei se foi Mikael, meu Deus. Acho que foi. Saiu 3 vezes na cara do gol. O Náutico estava jogando com linha alta. O jogo não tinha importância nenhuma para o Náutico já estava classificado em primeiro lugar. Eu mesmo fiquei puto. Não vou mentir. Sim, porque você é o nervosinho da história. Aí o cara vai... Olha aí, ó. Não tem como jogar assim com essa linha alta. Caralho, velho. Quem levou a gente para a primeira colocação no campeonato naquele ano foi essa formação. Aí o Náutico vai para um jogo que está com time misto. O jogo não vale nada. Foi um jogo que o adversário teve sucesso. Aí você desconsidera tudo que a linha alta proporcionou para poder dizer, não gosto de sair porque tomou esse gol aí. Eu me lembrei muito das discussões que tinham aqui no Timbucast 2021 com o Nelson. E até Chapo também. Aí quando você não tem isso, sabe o que acontece? Você tem o Marquinhos Santos. Você não vai ter linha alta em momento nenhum, você não vai ter exposição em momento nenhum, mas você vai ter extrema dificuldade na criação. Gente, uma coisa está influenciando na outra. Vocês não podem separar as coisas, não. Vocês não podem chegar e dizer, eu não quero linha alta. Beleza, não quer não? Mas saiba que esse time vai ter dificuldade na criação. Vai ter dificuldade de jogar com a bola dominada no último terço, num volume de jogadores decente, com o adversário exposto. Porque aí é muito bom. Eu prefiro a linha baixa, que a linha alta me causa nervos. Eu fico nervoso com o jogador adversário saindo na cara do gol. Aí daqui a pouco tá criticando porque o time não cria. Eita, esse time do Náutico não cria. Meu irmão, criação não é algo que você chega assim com um passe de mágica que coloca e jogadores de Série C passam a ser extremamente criativos. Você tem que criar modelos que façam essa criação ficar mais numa proporção de jogadas maiores. E vem muito disso. Então, toda vez que você vê o Náutico jogando com linha alta e um jogador saindo nas costas, ou, veja só, eu vejo o torcedor, Renato, às vezes com raiva, quando o jogador tem pedido. Quando o jogador tem pedido, ele acha que isso é falha. Ele acha que isso é desnecessário. Então perceba essa jogada do zagueiro do Náutico, velho. O zagueiro do Náutico tá quase na intermediária ofensiva. Pode seguir, João. Tá fechado teu microfone, João. Funcionou, João? Agora, a barra... Vê o chat, vê o chat. Vê o chat. Vou ver. Funciona. Mas não é bom, não, porque tem que tirar depois. É da mesma coisa, né? Mas vê, para confirmar isso que a te falou, Renato, é só contar. Vamos contar quantos jogadores de linha do São Bernardo tem atrás da linha da bola a partir desse roubo. Vamos lá. Lateral direito, 1. Zagueiro, 2. Tem outro zagueiro aqui e outro lateral, ou seja, 4. 5 com um volante. Quantos jogadores do Náutico tem na linha da bola? Marco Antônio. E bem espaçado, né? Só um detalhe. E Sim, bem espaçado. Onde o lateral tá? Na casa de caixa prego, pô. Porque eles estão para fazer a saída, né? E vamos para o jogador do Náutico, de calça Marco curta, Antônio. Né?
Marco Antônio, 1. Hélio Borges, 2. Patrick Alain, 3. Bruno Mezenga, 4. Vinícius, 5. Ou seja, o Náutico roubou a bola e ficou em igualdade numérica no último terço do campo. Então, assim, é uma vantagem absurda. Eu acho que nesse lance especificamente o Náutico poderia até ter controlado melhor a forma que ia chegar. Mas essa chegada aí do Náutico é um lance muito bom de gol. Muito bom mesmo. Então, assim, é valorizar a forma que chegou. E vamos lá, vamos ver se isso foi a única coisa que aconteceu, tá? Esse aí foi tiro de meta de novo, né? Beleza, tiro de meta. E agora? Vamos tentar sair. Porque eu tentei de uma forma, não deu certo. Vamos variar. Vou jogar no Matheus Salustiano, vou jogar no meu melhor zagueiro ali. Beleza. Ele vai tentar sair, já teve uma interceptação lateral para o São Bernardo. Beleza, tirei a bola do meu tiro de meta. Olha a pressão que o Náutico vai fazer. Conseguiu encaixar o passe, tranquilo, voltou. Olha Patrick Alain, Bruno Mezenga, Igor Pereira lá marcando, Igor Fernandes, Vinícius, bola para o Náutico. Volta aí. Cara, você saiu. Cara, esse lance aí é do tiro de meta? Não. Aí. Só um pouquinho antes. Essa pressão desses jogadores. Prestem atenção em Patrick Alain. Se isso é um time desorganizado... Patrick Alain, olha, Patrick Alain tá aqui, tá? Foi Atos ou fui eu? Não, foi Atos. E eu achando estranho esse silêncio. Foi, eu também. Eu tava na outra tela hoje. Será que fui eu que... Mas o que Atos quer falar é da movimentação, do empenho de Patrick Alain. A bola saiu no lateral, Patrick Alain estava do outro lado, marcando a área. Olha o pique que ele dá atrás do Foguinho. Não consegue dessa vez, mas continua a marcação. E aí você vê 3, 4 jogadores mordendo. É isso que é o PPDA. Olha quantos passes o São Bernardo conseguiu dar sem ter uma ação defensiva do Náutico. Pouquíssimos. O Náutico, a cada passe que eles trocam, teve intenção de roubar aquela bola. Então, assim, o Náutico teve muitos lances como esse. Olha a pressão. E um lance que saiu de tiro de meta para lateral para o Náutico. Então, assim, esse exemplo de pressão é muito bom. Muito bom da parte do Náutico. E você faz isso contra o time bom que é o São Bernardo. O São Bernardo tem facilidade para sair jogando. O São Bernardo teve facilidade contra outros times. Tem qualidade. E é por ter qualidade que o mundo não é um mar de rosas. E aí a gente vai ver o lance. O Náutico cobra um lateral ali questionável e aí sobra para o São Bernardo. E aí você vê a corrida já do Felipe Azevedo para tentar marcar. O Náutico consegue fazer eles voltarem, não progredir, e aí começa tudo de novo. Beleza. Vocês viram, o São Bernardo teve uma chance de contra-ataque, o Náutico conseguiu ali com o Marco Antônio, cobriu bem Arnaldo já estava numa linha mais avançada, o São Bernardo teve a oportunidade, o Náutico conseguiu fazer com que eles não progredissem. Voltou. Agora está na hora do Náutico pressionar de novo, e foi isso que o Náutico fez. Mais uma vez, o zagueiro consegue roubar a bola, e aí, o que é que a gente teve? Uma tentativa frustrada do São Bernardo, eles voltaram, tentaram construir, não conseguiram de novo. Então, assim, o Náutico frustrou as duas chances que o São Bernardo teve. Mas não dá para brincar com a sorte, e aí Hélio Borges teve a oportunidade de puxar o contra-ataque para o Náutico e entregou a bola para o time do São Bernardo. E aí é contra-ataque, meu amigo. Aqui eu não cobro Arnaldo, eu não posso cobrar Arnaldo. Arnaldo estava avançando. E aí o Felipe Azevedo levou ali com o Igor Pereira e chutou para fora. Mas, mais uma vez, um chute perigoso, mas Felipe Azevedo para fazer o gol daí é muito difícil. E aí, beleza. Aí você vê o Náutico agora sem um pouquinho da pressão. Nesses 8 minutos, o Náutico tinha arrefecido um pouco, estava um pouco mais desorganizado. O lateral do São Bernardo consegue a bola e você vê,
olha o acompanhamento aqui, que precisa acontecer. Hélio Borges estava responsável por esse lateral ali. Eu acho que ele precisava ter acompanhado. O Náutico fez uma superioridade ali numérica na lateral, Hélio Borges, Marco Antônio e Arnaldo, mas alguém passou por dentro. E o São Bernardo tem qualidade. O São Bernardo acha esse passe por dentro e Hélio ficou meio vendido. Precisou da saída do João Mastro, e aí foi até uma chance para o gol, mas é bom a gente já, agora aqui, ó, já consegue fazer a linha de impedimento. O jogador do São Bernardo está à frente. Carlinhos controlou muito bem a passada, o juiz não deu, mas com o VAR a gente não teria essa chance aí de gol do São Bernardo de forma Foi contra o Anápolis que João Maestro fez isso, não foi, João Maestro? Foi. Eles estão fazendo isso sempre. E aí Carlinhos até já pede logo o impedimento, o juiz não deu, mas aí o chute foi nas mãos de Welleson. Então, assim, vamos lá, controle de jogo, pressão, tudo bem. Não dá para vacilar na marcação também. O Náutico tinha um adversário. O jogo não vai ser fácil por causa disso, porque o adversário era forte. Se a gente tivesse pego um time com a capacidade menor de troca de passes, por exemplo, talvez esse lance nem tivesse acontecido. E aí, beleza, vamos dando sequência. O Náutico, mais uma vez, aí tentando construir por baixo, tentando construir limpo. O São Bernardo tem uma postura diferente. Olha como o Náutico consegue manipular o São Bernardo, os espaços, Arnaldo passando livre, o passe de Hélio Borges, bom passe para Marco Antônio. O Náutico fazendo uma jogada ali muito boa, mas finalizou mal, né? O Náutico talvez tivessem opções melhores do que essa finalização de Vinícius, mas assim, uma jogada diferente do que a gente viu do São Bernardo. Uma jogada construída, uma jogada assim, de um nível melhor, por mais que a gente não tenha tido uma chance de gol, né? Isso aí não dá para dizer que é uma chance de gol, mas a construção me deixa feliz. É acertar ali no último terço. E aí vamos continuar, já 12 minutos de jogo. Mais uma chegada do Náutico, o Igor Pereira vai carregando, acha o Igor Fernandes, que vai cruzar, Mezenga consegue o cabeceio, o Marco Antônio também estava ali, então outra chegada que o Náutico saiu construindo de trás, dessa vez mais rápida e chegando a uma finalização. 12,59. Isso aqui, velho, é o tiro de meta de novo. É o tiro de meta da chance de Mezenga. É por isso que eu digo que teve essa pressão, Renato. O Náutico finalizava. Batia o tiro de meta, era a pressão do Náutico, meu amigo. E aí a gente vai ver o São Bernardo tentando sair por baixo. De novo, Arnaldo e João Mastro fazendo aquela contenção. Patrick Alain achando passe para Hélio Borges, que achou um excelente passe para Vinícius. Você vê que eu acho é aquela bola, você dá voltando e o atacante, ele não é que a palavra não é se antecipar, ele deixa a defesa avançar na direção do gol e consegue encontrar o espaço antes. Tá bem treinado, velho. Eu não sei como explicar bem não, mas tá bem treinado. Tá aceitado, não é a primeira vez que o Náutico faz isso, né? E você viu, a mesma coisa, eles tentando sair pelo lado esquerdo da defesa deles, né? E aí o Náutico, mais uma vez, desse jeito, o centroavante agora no outro, tinha sido o Dudu Miraíma, que tentou sustentar de costas. Só que dessa vez eles já tentaram chamar o centroavante, que é um cara que tem mais força, que consegue fazer essa sustentação um pouco melhor. E não deu certo também, o Arnaldo chegou junto, e o Náutico conseguiu sair numa chance muito boa de gol. E eu falo isso porque esse chute é de primeira. Vinícius aqui, ó, ele tem uma preparação para o chute, eu acho ruim. Teve que dominar uma bola que eu acho que deveria ter sido chutada de primeira. Que seria difícil, seria. Mas a chance de ter uma oportunidade maior de gol seria com esse chute vindo de primeira, com uma confiança um pouquinho aí maior. Vinícius escolheu chutar e foi bloqueado, né? Igor Pereira depois chutou mal. E beleza, bora de novo. Tiro de meta, meu amigo. O que é que o goleiro já fez? O goleiro já tentou dar o chutão para o Dudu Miraíma. Não conseguiu. O goleiro saiu com o Matheus Salustiano. Não deu em nada.
o goleiro saiu com o lateral esquerdo. Não deu em nada. Agora, bora dar o chutão realmente, meu amigo. Deu o chutão lá para frente, para uma zona mais avançada, e não deu em nada. Arnaldo consegue sair aí com o Hélio Borges, lá vai Arnaldo para fazer a ultrapassagem lateral, né? De dobrar a lateral. Tem um passe ruim de Hélio, mas o Náutico consegue, Marco Antônio, acha o Vinícius. Olha o nível da jogada do Náutico. Não, uma finalização muito boa de Mezenga, assim, por pouco, velho. Por pouco, não é gol. Merecia esse golzinho aí, Mezenga. Não foi uma jogada no bando, não, viu? Não. O Náutico com tranquilidade. O Náutico não chegou ali na lateral e cruzou, não. O Náutico teve troca de passes, o Náutico teve apresentação, teve... O ponto esquerda estava do lado direito para fazer a tabela. Então, assim, num nível de jogo muito bom. E aí a gente já vê, mais uma vez, o São Bernardo tentando construir. E olha como o São Bernardo, por mais que esse lance aí vai ser falta do Náutico, mas, cara, olha como o São Bernardo está acuado, como o São Bernardo não tem opção de jogo. A bola vai no lateral esquerdo, olha ele tentando achar a linha de passe. Quase todo mundo marcado. Mezenga fechando a linha de passe lá. E aí ia roubar a bola, mas teve a falta ali de Mezenga, se precipitou um pouco. E aí o Náutico não conseguiu dessa vez ter uma pressão, mas beleza, vamos ver. O São Bernardo saiu rápido ali, né, para tentar, não conseguiu, velho. Chegou ali no Patrick Alain e um chute de fora da área que passou perto. Patrick Alain muito bem, acho Patrick, poderia muito bem, chute. Um chute numa posição boa, né? E aí que gera o quê? Mais tentativa de tiro de meta do Náutico. E aí o Náutico ganha mais uma vez a segunda bola. E vai tentar chegar ali. O Marco Antônio cruza essa bola, não tinha ninguém na área, e o Náutico vai perder ali a disputa. Aí beleza. Você vê, o Náutico de novo no tiro de meta conseguiu ganhar o lançamento, conseguiu ganhar aquela segunda bola, conseguiu gerar um cruzamento que não teve finalização, talvez tenha sido um pouco precipitado. E, velho, a partir do momento que você faz tudo isso e você perde a posse de bola, é natural que o outro time contra-ataque. A gente não tá jogando contra ninguém. E aí, olha o passe de Dudu Miraíma, de primeira. Muito bom. E Arnaldo? Cadê Arnaldo? Pô, Arnaldo tava lá, velho. Arnaldo tava na frente. Porque a jogada era de ataque do Náutico. Foi um contra-ataque. Marco Antônio tá aqui fazendo a compensação ali de Arnaldo. E a gente pode perceber, olha a movimentação dos dois zagueiros. Eles em linha perfeitamente. Carlinhos, ele tá olhando para esse atacante do São Bernardo. Ele tá vendo. Não é porque esse cara tá correndo para frente que eu tenho que correr para frente também. Futebol existe impedimento. E é o que Carlinhos faz. Olha a movimentação de Carlinhos. Ele para, trava e deixa... Na hora do passe, olha o pé na frente já do cara de São Bernardo. Não só o pé, justamente, né? O corpo todo já está muito na frente. Ele trava, Carlinhos consegue perceber a referência de João Mastro e deixa o jogador em impedimento. Ele poderia ter muito bem seguido com o cara, mas isso aí é treinamento, isso aí é confiança. Acho que é muita repetição que o Náutico está fazendo isso, porque é um time muito bom. E essa linha de defesa do Náutico, eu acho que dava para a gente fazer um programa só sobre isso. Só sobre como está se comportando essa linha de defesa. E aí o passe entrou, impedimento marcado, bola na trave, dane-se, foi impedimento, não estava valendo o jogo. E aí, na sequência do lance, né, a gente já vai ver o São Bernardo tentando sair, o Náutico mais uma vez, a marcação, o Patrick Alain ajudando, roubando a bola e já saindo num contra-ataque. Então, velho, é um jogo muito, muito conciso, assim, do Náutico. O Vinícius escolheu chutar, mas já tinha a opção de Arnaldo também ali na lateral. Ele cobra, e o Náutico vai empilhando... de toda forma, né? Arriscou. E o Náutico vai empilhando essas chances. Mais uma vez aí, tentando construir por trás, rodando a bola. Não é aquela posse improdutiva, né? Pelo contrário, o Náutico está tentando arrumar um jeito de jogar, está tentando balançar o outro time. E conseguiu. Olha o espaço que o João Mastro tem, até João Paulo chegar nele. E aí,
Hélio Borges se desvencilha muito bem. Olha o passe de Vinícius. De primeira, achando o Igor Fernandes. Nem olhou, viu? Nem olhou. Igor Fernandes leva para o fundo. Igor Fernandes acertou todos os cruzamentos que tentou nessa partida. E outra boa jogada do Náutico. A finalização é ruim? É ruim. Mas é outra bola que o Náutico leva, troca passes, joga de um lado, joga do outro, acha o lateral acha o outro, né? Lateral. Muitas possibilidades. O cara chega ao fundo e dá voltando. E o jogador do Náutico estava livre. Arnaldo pegou mal na bola, mas assim, foi um bom chute do Náutico. E olha aí, agora, o São Bernardo marcando pressão. Será que isso vai destabilizar o Náutico? Nesse lance, não. E aí tem campo livre aí para o Marco Antônio jogar. Mais uma vez, a jogada começa com o Arnaldo e termina lá do lado esquerdo. E aí foi um chute também do Patrick Alan que foi bloqueado. A bola continua com o Náutico, mas aí não dá em muita coisa. E vamos lá, o São Bernardo tentando sair para o jogo. Vamos ver. Roubada de bola do Náutico, velho. Hélio Borges sai para o jogo, acha o Vinícius, que aí tem uma decisão ruim. E aí é lá e cá, né? Lá e cá. E aí esse lance sai pro atacante, pro Felipe Garcia. Esse aqui não está em impedimento, mas perceba que o Náutico não se desespera também, não sai correndo com o jogador. Na verdade, tá, né? Não, tá não. Tá não. O João Macho dá condição, ele segue, mas o Elerson consegue controlar ali a linha muito, muito bem. E aí a gente já vai pro segundo tempo, assim. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar a pressão que eu falei anteriormente, né? O Náutico teve uma chance muito boa de fazer. Terminou muito bem o primeiro tempo, assim, foi assim, jogo absurdo do Náutico nesse primeiro tempo. Talvez não tenha conseguido finalizar tanto, mas assim, em termos de partida, foi bom. E aí o segundo tempo, Renato, acho que o Náutico manteve um nível mais ou menos, sabe? Eu acho que o São Bernardo deu uma adiantada na linha, o Náutico teve mais dificuldade, nada que desespere, mas foi um jogo mais franco, não foi um jogo de domínio absoluto do Náutico, que eu entendo, velho, assim, eu acho que ninguém pediria isso não, né? Você ir lá para São Bernardo e dominar os 90 minutos de jogo. Não foi isso que aconteceu e seria muito difícil acontecer. E aí a gente já vai aos 35 segundos de jogo, um chutão ali do Elerson, o Náutico vai perder essa bola, o Foguinho vai levar, vai tentar arrancar o Patrick Alan na cola dele e o Arnaldo roubando o limpo. E aí lá vai o Náutico sair para o jogo. Olha a bola de Marco Antônio. Cara, isso aqui é espetacular. Olha a saída do Náutico, pô. Irmão, isso são dois toques. São Bernardo. Contra o São Bernardo. Aí, com 2 toques, o Náutico tá no campo de ataque. E esse aqui talvez seja o que eu sinto mais falta de pontas do Náutico. Principalmente os pontas direita. É 1 contra 1. Olha o lance que o Náutico tem. Olha a cobertura. Hélio Borges está no 1 para 1, velho. Ele tem um zagueiro distante, ele tem um volante se aproximando distante, ele está no 1 para 1 com o lateral. Meu irmão... Passou ali, ele ia ter um campo aberto. Pelo amor de Deus, tenta driblar, velho. Assim, puxa para o meio, tenta um drible da vaca, tenta fazer alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Não fique esperando a defesa recompor, não, para tentar um passe, que é isso que acontece. Ó. Não fez nada, pô. Num lance muito bom para o Náutico, que ele poderia ter tentado o drible, e aí a bola foi para o São Bernardo num contra-ataque perfeito do Náutico. Assim, esse lance eu fiquei chateado. Não vou mentir. Aí outro lance, o Náutico saiu pela esquerda, o São Bernardo não deixou, a bola voltou com Carlinhos, e Carlinhos achou Vinícius, que vai ter a ultrapassagem de Igor Fernandes, que esse é o gol que o Náutico faz. Isso aqui é gol do Náutico, tá? E nesses jogos, Marco Antônio, num cruzamento bom, na pequena área quase, é gol. Nesse lance, a bola, não sei, acho que Marco foi mal para o cabeceio, mas
também não dá para... O cara não é centroavante também, não vai acertar todas. E aí foi para fora, mas um lance que é de gol do Náutico, e aí a gente vai para o gol que o Náutico sofre. A gente viu aqui o Náutico sair de pressão do São Bernardo, algumas vezes, de forma tranquila. E é o que não acontece nesse lance. É uma desatençãozinha ali do Carlinhos. A gente vê, o centroavante vai chegar, ele não percebe, e aí já tem o primeiro passe errado. Beleza, o Felipe Azevedo, que tinha trocado o lado, puxa o contra-ataque, o atacante do São Bernardo erra aqui o passe e o Carlinhos recupera. E aí ele já tenta achar o Marco Antônio, que tenta fazer a letra e não consegue. E aqui é minha crítica a João Mastro, tá, Renato? Nesse lance. O jogador aqui, ele ia chutar. Não tinha outra possibilidade. Armou o chute. Cara, João Mastro, ele tá muito perto da bola. Ele não pode ir andando. Não consiga bloquear. Faça o gol contra, sei lá, faça qualquer coisa aí. Não deixa o cara chutar livre, não, velho. Tente atacar a bola, né? Tenta atacar a bola, tenta fazer o bloqueio. E aí, não, infelizmente, não aconteceu. O Ellerson, numa bola mais fácil, eu acho, que aquela do primeiro tempo, espalmou para o meio aí. E o Foguinho fez 1-0 para o jogo pro São Bernardo, né? Eu acho que nesse tempo aí não estava merecendo, mas beleza, futebol não é só merecimento. E aí o Náutico retomou a partida e aí tentando mais uma vez sair. A gente vê o Vinícius aparecendo, fazendo bloqueio, tentando levar por dentro. A bola chegou no Hélio Borges, ele foi desarmado, e aí a gente vai para o lance do gol do Náutico. E aí você fala, pô, olha o controle do Náutico, olha a quantidade de posse de bola que o Náutico teve no lance do gol. Olha como é um time maduro. A gente já vai aí para rolar. Vamos ver junto, né? A bola chega em Carlinhos, vai para Raimar. Raimar tenta sair, não consegue, acha o Enderson. Beleza. Já foi de um lado, já teve uma troca de lado, né? E aí não conseguiu, chama o volante de novo para trabalhar com condução. O Enderson achando o Bolt, que já tinha entrado nesse período. Um passe difícil, um passe em profundidade ali para frente. O Náutico consegue ir trabalhando. Não chuta a bola, não cruza, não se livra da bola. Não tem chance para o cruzamento, a área não está pesada o suficiente, tudo bem, volta. E a gente vê o Náutico mais uma vez chamando a marcação de São Bernardo, mais uma vez trocando de corredor, em bolas limpas, tentando tabela, não conseguindo. São Bernardo é um time também. E aí a gente vê o passe do Vinícius para inverter novamente. Já é a quarta, quinta vez que o Náutico inverteu o jogo. E não vai ficar por aí, porque a bola vai entrar em um Enderson e o Enderson vai achar um passe espetacular para Vinícius, uma baita virada de jogo. E é daí que sai o cruzamento, que gera o gol do Náutico. E eu vi até o perfil do São Bernardo, que é até normal, tá? Assim, não tô pegando no pé, não, que ele falou. Cagada. Meu amigo, passar 1 minuto e pouco, 2 minutos, na Série C, controlando um adversário bom, sem se afobar, perdendo um jogo, isso não é cagada não, velho. Não é cagada de jeito nenhum. A bola bateu na trave ali, fez o gol, poderia ter sido esse, mas poderia ter sido outros 5 que a gente viu aqui. Então, assim, é um trabalho muito consistente do Náutico. Poderia ter se livrado dessa bola aí várias vezes, não fez. E aí é o fruto que recebe, né? Um belo passe de Wenderson, um cruzamento de Vinícius, que fez um excelente jogo, e Marco Antônio é coroado o artilheiro do time na Série C, um cara que estava sendo muito contestado com o Marquinhos, né? E dá uma redenção absurda no campeonato. Então, assim, eu acho uma baita partida do Náutico. Depois desse gol aí, não teve nada muito relevante, eu acho, por dois lados. A gente ia ficar mostrando jogada aqui sem muito intuito. Mas, assim, eu não consigo dizer que esse time caiu de rendimento, empatou, vai... Não, velho, assim, o Náutico jogou bola contra o São Bernardo. O Náutico merecia ter vencido esse jogo, eu tenho convicção disso. Mas, tranquilo, empatou contra o ótimo time, beleza. No quadrangular,
a gente vai ter que ganhar esses jogos assim, e tem tempo até lá, tem tempo para maturar um pouco mais, né?